Regime jurídico administrativo. A administração pública pode submeter-se a regime jurídico de direito privado ou de direito público. A aplicação do regime jurídico é feita conforme determina a Constituição ou as leis, levando em consideração a necessidade, ou não, de a administração encontrar-se em situação de superioridade em relação ao particular. Por exemplo, o artigo 173, parágrafo 1º, da Constituição, determina que a lei estabeleça o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo, entre outros aspectos, sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Constituição Federal, artigo 173. Parágrafo 1º, inciso 2º. Nesse caso, ficou nítida a determinação de que esse tipo de empresa deverá submeter-se ao regime de direito privado. Isso porque a natureza da atividade, exploração de atividade econômica, não permite uma relação de desigualdade. Assim, haverá casos de aplicação de regras de direito público e, em outros, de direito privado. Todavia, mesmo quando emprega modelos privatísticos, nunca será integral a submissão ao direito privado. Nesse contexto, Maria Silvia Zanella de Pietro diferencia a expressão regime jurídico da administração pública para designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Por outro lado, a autora utiliza a expressão regime jurídico administrativo para abranger tão somente o conjunto de traços, de conotações, que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Em síntese, o regime jurídico da administração pública se refere a qualquer tipo de regramento, seja de direito público ou de direito privado, enquanto o regime jurídico administrativo trata das regras que colocam a administração pública em condições de superioridade perante o particular. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. De um lado, estão as prerrogativas, que representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. De outro, encontram-se as sujeições, que são restrições de liberdade de ação para a administração pública. As prerrogativas ou privilégios são regras, desconhecidas no direito privado, que colocam a administração em condições de superioridade nas relações com o particular. São faculdades especiais que o setor público dispõe, como, por exemplo, o poder de requisitar bens e serviços, de ocupar temporariamente imóvel alheio, de aplicar sanções administrativas, de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos, de impor medidas de polícia, etc. Por outro lado, as sujeições ou restrições retiram ou diminuem a liberdade da administração quando comparada com o particular, sob pena de nulidade do ato administrativo ou, até mesmo, de responsabilidade da autoridade que o editou. São exemplos a necessidade de observar a finalidade pública ou de pautar-se segundo os princípios da moralidade, legalidade e publicidade. Além desses, podemos mencionar a sujeição à realização de concurso público para selecionar pessoal e de fazer licitação para firmar contratos com particulares. Dessa forma, enquanto prerrogativas colocam a administração em posição de supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da administração. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público, aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e a atuação dos agentes administrativos em geral. Os eminentes autores destacam que ele se baseia na existência de poderes especiais contrabalançados pela imposição de restrições especiais. As prerrogativas e sujeições, conforme ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Melo, traduzem-se, respectivamente, nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, caracterizando-se pela chamada verticalidade nas relações entre a administração e o particular.
baseia-se na ideia de que o Estado possui a obrigação de atingir determinadas finalidades, que a Constituição e as leis exigem. Assim, esses poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o fim, o interesse público. Dessa forma, havendo conflito entre o interesse público e os interesses particulares, deverá prevalecer o primeiro. Por outro lado, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Essas limitações decorrem do fato de que a administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público nem tampouco titular do interesse público, mas sim o povo. A indisponibilidade representa, pois, a defesa dos interesses dos administrados. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo Alexandrino e Paulo, a administração somente pode atuar quando houver lei que autorize ou determine sua atuação, e nos limites estipulados por essa lei. Dessa forma, enquanto os particulares atuam conforme a autonomia da vontade, os agentes administrativos devem agir segundo a vontade da lei. É importante destacar que Maria Silvia Zanella de Pietro diz que os princípios fundamentais que demonstram a bipolaridade do direito administrativo, de um lado as prerrogativas e de outro as sujeições, são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Perceba que a autora troca o princípio da indisponibilidade pelo princípio da legalidade para demonstrar as sujeições administrativas. E na prova, o que fazer? Em geral, as bancas adotam o posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Melo, ou seja, os princípios basilares do direito administrativo são supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Porém, a afirmativa que incluir o princípio da legalidade também deverá ser considerada correta. Independentemente de quais são os princípios basilares, o fundamental é entender que o regime jurídico administrativo resume-se em um conjunto de prerrogativas e sujeições especiais que permitem, de um lado, o alcance da finalidade pública do Estado e, de outro, a preservação dos direitos fundamentais e do patrimônio público.